Isaías 52, nós vamos ler apenas os versos 13, dos 13 em diante, e nós iremos ler o capítulo 53, para falarmos nesta noite sobre homem de dores. Isaías 52, a partir do verso 13. Todos encontraram? Amém? Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada, ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens encobrem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muito, e pelos pecadores intercedeu. Esta é uma pequena parte do assim chamado canto do servo. O profeta Isaías, ele está narrando suas profecias, e quando chega no capítulo 40, ele inicia uma sessão específica, onde ele identifica o servo do Senhor. Alguém que foi separado por Deus para uma missão específica. E esse servo do Senhor é o Messias, é Jesus Cristo. E especificamente aqui no capítulo 52 e também no 53, nós temos o que os teólogos chamam de o coração do canto. Ou seja, o coração deste poema do servo, onde os sofrimentos do servo são retratados com figuras, com palavras fortes, com palavras expressivas, todas elas perfeitamente aplicadas a o que Jesus sofreu quando viveu aqui entre nós, e em especial quando enfrentou
o martírio na cruz do Calvário. Esse poema do servo pode ser dividido da seguinte maneira, nessa parte dos capítulos 52, final do 52 e todo o 53. Os primeiros versículos nos falam do sofrimento deste servo enquanto vivendo neste mundo. Os versículos de 5 a 8, eles nos falam especificamente da experiência da crucificação. E os versículos então de 9 e 10 e também o versículo 11 já nos fala então dos efeitos ou dos benefícios decorrentes do sofrimento do servo do Senhor. Quando nós falamos de sofrimento, as pessoas são levadas a pensar assim: o que Deus entende de sofrimento? Pois nós temos uma ideia de Deus como um Deus platônico, aristotélico, um Deus longe de nós. Um Deus inafetável. Um Deus que não se importa, que num sentido nada o atinge. Essa imagem de Deus é uma imagem pagã. É uma imagem que não coincide com a realidade das Escrituras. Pois nas Escrituras, o Deus da palavra é um Deus que sofre com o seu povo. É um Deus que conhece a dor. Porque o Filho dele experimentou toda sorte de dor. E você lê no versículo 3 do capítulo 53, que um dos títulos de Jesus é Homem de dores, experimentado no sofrimento. Esse é um título que eu não gostaria de ter para mim. Ninguém quer ser conhecido como um homem de dores. Nós nascemos neste mundo e queremos muito evitar a dor. Fazemos de tudo para evitar a dor. Hoje um dos remédios que mais vende nos Estados Unidos é um analgésico. Acreditam nisso? O remédio que mais se vende é o remédio que evita a dor. Michael Jackson era um grande consumidor desse tipo de remédio. As pessoas não querem sofrer dor, e com razão. Dor não é bom. Não é verdade? Uma vez eu tive uma crise de sinusite. Não desejo isso a ninguém. O lado esquerdo da minha face literalmente ficou paralisado. Parado assim, travado. Eu não sentia nada. E a dor era tão terrível, aquela lancinante assim no cérebro. Uma dor que nada passava. Eu tomava analgésico e nada passava. Até que os médicos então perceberam. E aí me injetaram algo na veia que me fez adormecer e acalmar. E aí então fizeram um procedimento que melhorou a minha situação. Mas uma dor é algo desagradável. Mas quando nós lemos nas Escrituras, nós descobrimos que Jesus veio ao mundo para ser aquele que experimentaria a dor do mundo no lugar do mundo. Então eu costumo dizer que todos nós nascemos para viver, nós nascemos para experimentar coisas boas, mas por causa dos nossos pecados nós sofremos dores, aflições, angústias e lutas. No entanto, Jesus Cristo, ao vir a este mundo, sua missão era exatamente levar sobre si as dores do mundo. E por isso ele se tornou uma pessoa experimentada em sofrimento. Às vezes nós pensamos no sofrimento de Jesus e pensamos, puxa, ele sofreu ao ser chicoteado pelos soldados romanos. Sim. Cuspiram na sua face, bateram na sua cabeça, colocaram uma coroa de espinhos, sim. Ele carregou uma pesada cruz, sim. Ele agonizou até a morte, sim. Mas este é o clímax
de uma vida marcada pela dor. Desde que ele veio a este mundo, ele padeceu. O autor de Hebreus diz assim: ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Por isso, quando você fala assim, o que Deus sabe do sofrimento? Deus sabe porque o Filho dele sofreu em nosso lugar. Deus conhece a dor. O teólogo Don Carson estava palestrando num lugar e falava sobre o sofrimento humano. E ao terminar a sua palestra, uma mulher o procurou e disse: pastor, eu só quero que o senhor me responda uma pergunta. E se o senhor responder-me essa pergunta satisfatoriamente, eu me darei por satisfeita e vou entender que o que o senhor está falando é verdade. Ele disse: pois não, pode perguntar. Ela disse: pastor, onde Deus estava quando o meu filho morreu de leucemia? Ele disse: irmã, a resposta é essa. Deus estava no mesmo lugar onde ele viu o filho dele morrendo na cruz e ele não fez absolutamente nada. Porque se você está dizendo que você sofreu e seu filho sofreu, acredite, Deus sofreu e o filho dele também sofreu pelo seu filho, por você, por mim, por todos nós. Imagina você com o poder para livrar o seu filho da morte. Mas você não usa o seu poder. Porque o seu filho tem que morrer no lugar dos filhos dos outros. Assim Deus, com todo o poder, não moveu um dedo para tirar o filho dele da cruz. E somente um pai que perde um filho sabe a dor do coração de Deus ao ver o seu filho morrendo na cruz. Uma vez eu fui à casa de um pastor e eu cheguei àquela casa e foi uma coisa interessante, né? A esposa dele olhou para mim, ficou assim, né? Aí eu percebi que ela cochichou com o marido dela. E eu não entendi o que eles falaram e ele balançou a cabeça. E aí então, passando uns momentos naquela casa, muito bem cuidado, ela cuidou tão bem de mim, eu fiquei assim tão encantado com todo o carinho dispensado pelo casal. Aí antes de ir embora, eu passei no escritório dele. Eu olhei uma foto. Eu disse a ele: quem é este? Ele falou: meu filho que morreu num acidente. O filho dele era muito parecido comigo. Eu olhei, se eu pegasse aquela foto e disse assim: olha eu com 20 anos. Eu acho que ela falou assim: parecido com o nosso filho, né? Olha como ele estaria se ele estivesse vivo hoje. Aí ele falou para mim: pastor, eu passei 2 anos chorando. Eu chorei 2 anos. Meu filho foi literalmente despedaçado por um caminhão. Na Regis, voltando para Curitiba. Ele disse: pastor, a dor de um pai que perde o filho não dá para ser descrita. E assim Deus perdeu. Nesse sentido, Deus deixou o seu filho morrer e não fez absolutamente nada. Será que Deus conhece o sofrimento? Será que Deus sabe do sofrimento? Deus sofreu e o seu filho também sofreu. Por isso o filho dele é chamado homem de dor. No começo do capítulo 53, depois a gente vai voltar no 52, é dito sobre o filho que ele era um broto, que era como um renovo perante Deus. Mas não é um renovo qualquer, é um renovo que nasce em uma terra seca. É como uma planta que não deveria viver no deserto, mas que nasce no deserto. Os dias em que Jesus viveu neste mundo eram dias terríveis. O Império Romano era terrível. O domínio era tirânico. Havia muita fome. Havia muita dor, havia muito sofrimento, havia muita privação.
Pessoas viviam cegas, a higiene era precária, a lepra estava disseminada em tantos lugares. E o Senhor Jesus nasceu nestas circunstâncias, como um renovo em uma terra seca. Assim ele foi surgindo diante de nós. Nestas circunstâncias Jesus nasceu. Hoje nós nascemos em berço esplêndido, comparado aos tempos que Jesus viveu neste mundo. A respeito dele, ainda no verso 2 é dito assim: não vimos nele nenhuma beleza que nos atraísse. Os dias em que Jesus viveu, como também hoje, nós fixamos muito a nossa atenção naquilo que é belo e desprezamos o que achamos que não é belo. Mas Jesus não nasceu com pompa, não viveu com pompa, não estava vivendo da maneira como vivia Herodes ou Pilatos. Ele era um homem simples, um homem rústico. Ele era um judeu como qualquer judeu. Ele não tinha absolutamente nada em si que o destacasse da multidão. Não era como Saul, que era mais alto que todos. Ele era talvez como Davi, um garoto ruivo, franzino, sem aparência, que Samuel olhou para ele e falou... E Deus disse: esse é o meu ungido. Porque Deus não se liga na aparência. Deus vê o coração. Jesus não tinha esse quesito, aparência externa. E no verso 3, ele foi desprezado. Você já foi desprezado? Às vezes a gente fala daquela experiência de jogar futebol, né? Aí você chega lá todo empolgado. Quando eu fiz com você alguma vez, Cido? Você chegar todo empolgado, você ser o último escolhido, ou às vezes não ser escolhido. É triste, não é? O Zé Luiz não tem essa experiência porque ele era goleiro. O goleiro sempre é o primeiro escolhido, né? Você foi, Benny, ou não? Não, o Benny é sempre escolhido. Ser desprezado é uma coisa ruim, não é? Quantas vezes, às vezes na escola acontece isso, a pessoa é desprezada, colocada de lado, às vezes por causa da cor da pele, pela condição social, seja lá o que for. Isso dói, não dói, gente? Você já foi desprezado? O Messias viveu desprezado em toda a sua vida. Não fizeram caso nenhum dele. Ele não era um dos catedráticos da Universidade de Jerusalém. Além de desprezado, o verso 3 diz que ele foi rejeitado. A dor da rejeição é uma das dores mais profundas que nós possamos experimentar. Ser colocado de lado, abandonado, deixado. É assim que Jesus viveu. Desprezado e rejeitado. E o verso 3 continua dizendo: um homem experimentado no sofrimento. Um homem que sabe o que é sofrer, não somente o sofrimento dele, mas também de reconhecer o sofrimento do outro e identificar-se no sofrimento do outro. Os dias de Jesus foram difíceis, sofridos, seus irmãos desprezavam. As autoridades religiosas faziam pouco caso dele. Não davam a mínima atenção, perseguiam-no. Onde ele ia, tinha alguém vigiando suas palavras. Ele falou isso, ele falou aquilo. Olha, ele curou no sábado. Olha o que ele falou, ele disse que perdoou pecados. Ele está blasfemando. Não havia um movimento dele que não fosse monitorado, seguido de perto. E continuamente se falava a respeito dele: é um enganador, é um mentiroso,
É um hipócrita, quer se aparecer. É um rebelde, é um homem perigoso, vamos matá-lo. Esta foi a vida de Jesus. Desprezado, rejeitado, homem de dor, que sabe o que é sofrer. E aqui Isaías vai parafrasear Jó. Quando Jó fala de seu sofrimento, ele diz assim: meu sofrimento é tanto e a minha dor é grande, mas mais difícil é olhar para as pessoas e elas virarem para mim o rosto. Buscaram atenção e as pessoas desviarem. Não olhavam para ele. Não queriam se comprometer com ele. Era perigoso estar com ele. Era melhor não estar com ele. Porque as pessoas desviavam o rosto. Ele era assim desprezado e nós não o tínhamos em grande estima. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. E ele foi ferido de Deus, atingido por Deus e oprimido. As pessoas olhavam para Jesus e tudo o que lhe acontecia, eles achavam que era a mão de Deus pesando sobre ele. E num certo sentido era. Porque pesava sobre ele para não pesar sobre nós. E tudo o que ele passou, não passou porque ele merecia passar, porque era inocente. E como tal, ele tinha promessas. O Salmo 91 diz que o Senhor iria livrá-lo de todo o ataque. O Senhor o protegeria, os anjos seriam enviados, ele não tropeçaria na pedra. Mas por que ele sofreu? Porque ele estava sofrendo em meu e em seu lugar. E nós o reputamos, diz o profeta, nós o consideramos ferido de Deus. Deus feriu este homem, aflito. A palavra aflição indica aquele que está dividido entre duas circunstâncias que não lhe são favoráveis. É como se diz no nosso ditado popular: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Jesus estava sempre entre a cruz e outras formas de morrer. Pois em algumas circunstâncias ele foi levado até a beira de um precipício. E as pessoas tinham a intenção de jogá-lo ali abaixo. Jesus vivia nessa corda bamba o tempo todo, aflito, oprimido. A palavra oprimido indica aquilo que está sob forte pressão. A vida de Jesus foi vivida debaixo de forte opressão. Porque Satanás não deu sossego para ele um minuto sequer. O único relato que nós temos que Satanás deu uma folguinha para ele foi depois da tentação. Que a Bíblia diz: ausentou-se Satanás e os anjos o serviram. Mas o tempo todo Satanás estava atacando. Porque Jesus era para Satanás como uma batata quente, ele não sabia o que fazer. Mato ele, deixo ele viver. E Jesus viveu assim, em constante perigo de morte. Por onde ele ia, a sombra da morte o perseguia. Assim ele viveu no seu e no meu lugar. No verso 7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante de seus tosqueadores, ficou calado, não abriu a sua boca. Os sofrimentos de Jesus eram reais. Embora sendo Deus, enquanto esteve aqui, ele era Deus encarnado. E como Deus encarnado, sofria as mesmas dores que nós sofremos. Padecia das mesmas aflições que nós padecemos. Experimentava em tudo
aquilo que nós experimentamos como seres humanos. Não havia um analgésico divino nele. Suas dores eram reais. Suas dores eram plenamente reais. Agora olhe para os versos 5 em diante. Ainda estou no 53. Você vai perceber que todo o sofrimento de Jesus foi em seu e em meu lugar. Mas houve um momento específico em que este sofrimento se tornou agudo. Porque o Senhor o preservou da morte. Até aquele momento em que ele foi ao Getsemane. Quando ele chegou no Getsemane, ele orou ao Pai e disse: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Se é possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Observe que Jesus tem uma vontade. E como humano, a vontade dele era não beber o cálice da morte. Mas ele se rende à vontade do Pai e diz: seja feita a sua vontade. E quando ele disse isso, João nos diz que, regressando, ele disse aos discípulos: vamos, eis que aí vem aqueles que vão me prender. E o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. A partir daquele momento em que Jesus disse: Pai, faça a tua vontade, começou então os sofrimentos do crucificado. Jesus foi preso. Não havia nenhuma acusação formal contra Jesus. A justiça previa que ninguém poderia ser preso sem uma acusação formal. Jesus foi preso. E no caminho ele já foi apanhando. Bateram nele no caminho. Veja o que o texto diz. Por juízo opressor, ele foi levado. Verso 8. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Julgaram-no à noite. Uma das cláusulas do Sinédrio era: não poderia haver julgamento à noite. Jesus foi julgado à noite. Ele recebeu uma sentença de madrugada. Mas uma sentença baseada em algo que ele foi provocado a produzir. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Você não é obrigado lá no tribunal dizer: olha, eu matei minha mãe e esfaqueei meu pai. Como eles não tinham como provar nada contra Jesus, o sumo sacerdote olhou para ele e falou assim: eu lhe intimo em nome de Deus a dizer quem você é. Tu és o Filho de Deus. Jesus disse: você está dizendo isso. E é verdade. Alguém pode ser condenado por ser o que é? É justo? É justo alguém chegar a uma sentença e dizer: Paulo, você está condenado a 10 anos por ser Paulo. Viu, Beni? E você a 15 por ser Beni. Jesus foi condenado pelo que ele é. Ele só concordou. Aí o sumo sacerdote rascou as vestes e disse: está blasfemando, que provas mais nós precisamos? E a partir dali condenaram-no à morte. Juízo opressor. Ele não teve oportunidade nenhuma de expressar sua inocência. Todas as acusações eram falsas. E aí quando levaram ele para Pilatos, não tinha uma acusação formal. Porque Pilatos não estava nem aí com os problemas religiosos dos judeus. Aí eles inventaram que Jesus estava levantando uma sedição para se tornar rei no lugar de César. Mentira. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Pilatos estava para isentá-lo de qualquer culpa, declará-lo inocente, mas as autoridades agitaram a multidão e disseram para Pilatos: se você liberta esse, você não é amigo de César.
E convencido de que seria melhor condenar Jesus, Pilatos condena Jesus e liberta Barrabás. Jesus foi condenado injustamente. Se você acha que um condenado sofre mais o condenado injustamente. O sofrimento de Jesus começa em sua prisão e se arrasta até sua morte. E é isso que o profeta vai dizer aqui nos versículos 5. Ele foi transpassado por nossas transgressões. Quando deu 3 horas da tarde, os soldados foram verificar. E como Jesus já havia morrido, o soldado enfiou uma lança aqui e vazou aqui. O coração dele foi perfurado. E aí diz que daqui saiu sangue e água, demonstrando assim que ele estava realmente morto. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E aqui o profeta usa uma palavra muito forte. Os chicotes romanos, eles trituravam a carne dos que eram chicoteados. Eles enfiavam pedaços de ossos pontiagudos com pontas de ferro. E quando eles batiam, ao puxar, a carne era arrancada. As costas de Jesus virou um bolo de carne. De tanto apanhar, ele estava tão inchado. Agora volta para o capítulo 52. Veja o que está dizendo no versículo 14. Muitos ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava desfigurada. Ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. É assim que os soldados romanos deixaram Jesus. Um amontoado de carne exposta. Se ele não fosse crucificado, certamente morreria em função das próprias chicotadas. Será que ele sofreu? Ele foi ferido. Pois diz aqui que é pelas suas feridas que nós somos curados. Verso 5. Ele foi castigado. Agradou a Deus moê-lo. Fazer com ele o que o homem que moe o trigo para fazer o pão faz com o trigo, moendo até se tornar uma farinha. Por isso o pão representa o seu corpo. Por isso que o vinho representa seu sangue, pois ambos são moídos. Sobre eles passa a roda, de onde se extrai o trigo e também o vinho. É por isso que representa ali os elementos do corpo de Cristo. E por fim, no verso 10 é dito que a sua alma foi dada como uma oferta pela culpa, pois é a vontade de Deus que assim acontecesse com ele. Jesus é retratado então em Isaías 53 como o servo que é o homem de dores. Mas como um homem de dor que sofre as dores do mundo, ao encontrar alguém que sofria, ele pegava a dor para ele. Jesus podia perdoar os pecados porque ele morreria pelos pecados. Jesus podia curar as enfermidades porque ele morreria pelas enfermidades. Um dia, ele encontrou uma mulher encurvada. Você já experimentou viver assim? Por 18 anos, sem poder erguer-se? É horrível. Tente viver assim e você terá a perspectiva desta mulher. 18 anos encurvada. E Jesus estava na sinagoga, era sábado, e Jesus viu a mulher e disse para ela, vem para o meio. E quando a mulher veio para o meio, ele disse assim, seja curada. E ela se endireitou.
ele pegou a doença dela para si. Um dia ele encontrou um paralítico. João capítulo 5. E esse paralítico aguardava que as águas fossem mexidas, pois havia uma crença de que de tempo em tempo um anjo mexia as águas no tanque de Siloé. Mas ninguém o levava lá, e ele disse que quando chegava, alguém já foi na minha frente. Jesus disse para ele: o que você quer? Ele disse: eu quero andar. Então Jesus disse para ele: levanta e anda. Jesus levou a doença dele sobre si. Um dia Jesus chegou e encontrou uma mulher que levava o seu filho morto. Ela era uma viúva. E Jesus mandou parar. E colocando a mão no esquife, ele disse para o jovem: levanta. Porque ele estava levando a morte sobre si. Como ele haveria de morrer, ele poderia dar vida a quem ele quisesse. Um certo dia ele foi abordado por um leproso, e o leproso chegou para ele e falou: se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus disse: eu quero, seja limpo. E Jesus levou a lepra dele. E lá na cruz, ele deixou as enfermidades. E lá na cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores. Você crê nisso? Ele levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades. Mas agora nos versos 11 e 12, o profeta Isaías afirma que o servo terá sua recompensa. Pois diz: o meu servo verá o fruto da sua obra e ficará satisfeito. Vai chegar um dia, e esse dia não demorará muito. Jesus Cristo verá diante dele homens e mulheres, procedentes de todo povo, tribo, língua e nação. E todos eles estarão se curvando diante daquele que está no trono e ao Cordeiro e dirão: digno és de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e majestade, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, ficará satisfeito. Ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida na morte, e foi contado entre os transgressores, por isso levou o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedeu. A resposta está na cruz. A resposta de Deus a esta pergunta chama-se Jesus Cristo. Deus tanto se importa que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus se importa com a sua dor. É por isso que ele enviou Jesus para levar sobre si todas as suas dores.